A bomba estourou e foi revelado um esquema cabeludo envolvendo Alexandre de Moraes, a sua esposa Viviane e toda a família, ligados ao tal Instituto Lex, que aparece como uma verdadeira cortina de fumaça para esconder patrimônios milionários. Nós estamos falando de mansões em Campos do Jordão, apartamentos de luxo no Guarujá, imóveis no Jardim Europa, em São Paulo, e um rastro de riqueza que simplesmente não bate com a função pública de um ministro, de um juiz do STF. O Donald Trump já deixou claro que sabe mais sobre o Brasil do que muito brasileiro. E não é exagero. Os relatórios que chegam às mãos dele, feitas por agências de inteligência norte-americanas, detalham centavo por centavo de onde vem a fortuna milionária de Alexandre de Moraes. E aí entra a pergunta que ninguém no Brasil tem coragem de responder. Quem encheu os cofres de Xandão? Foi o PCC, que já mostrou ligações com figuras poderosas e que o próprio Alexandre de Moraes já foi acusado de ser a mãe da facção? Ou foi o próprio PT que transformou esquemas e alianças obscuras em sua marca registrada ao longo das décadas, né? Como no caso de 2022, quanto será que o PT não pagou para o Xandão, hein? Trump tem a resposta e a pressão externa está mostrando que o mundo não vai fechar os olhos para esse escândalo. E não para por aí. A pressão internacional está batendo forte e quer deixar Moraes na pobreza, na miséria, através da aplicação da Lei Magnitsky, né? E sobre todo o seu meio. Isso significa um bloqueio de bens, sanções e um feito dissuasivo que pode derrubar a narrativa da toga que se acha poderosa e intocável. Essa bomba denuncia que antes de qualquer outro nome ser punido, Moraes precisa ser o exemplo vivo do que acontece quando alguém ultrapassa todos os limites e desafia a lei. O recado é claro, ou o sistema começa a sentir na pele as consequências ou a impunidade seguirá correndo solta. Mas antes de eu soltar esse vídeo bombástico que fala sobre a origem dessa riqueza multimilionária do Xandão, que não condiz com o salário de um juiz, de um ministro, eu quero pedir que você deixe o like nesse vídeo. Eu peço encarecidamente, deixe o like para que o YouTube não segure esse conteúdo, para que o YouTube não enterre esse vídeo. E para isso eu peço, deixa o joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E se você quer ganhar um dinheiro extra trabalhando na internet usando apenas o teu celular, procurei o celular, não achei. Eu tenho uma dica importantíssima para te dar para você que quer trabalhar com o teu celular no conforto da tua casa. Agora vamos assistir esse vídeo sobre a origem da riqueza do Xandão. Será que foi o PCC que enriqueceu ele ou o PT? Ou os dois? Vamos ver. E o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Agora, falando sobre a inclusão de novos nomes na lista do OFAC, que é a expansão da aplicação da Lei Magnitsky, eu também tenho algumas considerações. E aí, de novo, né, eu queria muito, cara, daria muito like, daria muita audiência, se eu pudesse ser o cara que, vem aí, se eu pudesse realmente fazer um tic-tac, se eu pudesse falar, vem, vamos fazer, e eu, na verdade, tenho que ajustar as expectativas de vocês. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que antes da Lei Magnitsky ser aplicada a outros indivíduos, ela tem que ser plena e efetivamente aplicada ao Alexandre de Moraes e ao seu círculo financeiro imediato, que é uma coisa que ainda está em curso. Moraes ainda não sentiu todos os efeitos da Lei Magnitsky e o seu ciclo financeiro imediato não sentiu. Ora, vocês verão. Vou fazer o seguinte. Abre aqui para a câmera 2. Vou começar a jogar aqui para vocês, tá? Pesquisem na internet. A internet pode pesquisar o que é o tal do Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar, e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico e um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários Supermans aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane
Barsi de Moraes nos anos 2000 e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje o Alexandre, a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele. Não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que é, pelo menos é a residência oficial, é a residência declarada dele, né? Porque ele também vive em Brasília, né? 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barsi de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky. Então por isso que primeiro a gente tem que focar na plena e efetiva aplicação das sanções. E essa é a minha prioridade, é a prioridade do Eduardo nesse momento. Significa que outros não serão sancionados? Não, pelo contrário. Mas essa expectativa de que, de novo, acho que o Lorival ou outras pessoas estão dizendo nos jornais que vai haver um voto e aí vai ter uma pessoa sancionada pela Lei Magnitsky. Isso é absolutamente irreal, porque todo o processo de produção de documentação de sanção de alguém é meticuloso, é demorado. Muita gente que acha que é assim que funciona. Eu não posso chegar no Salão Oval da Casa Branca. Ei, Trump! Como diz o Silas Malafaia. Precisamos sancionar o fulano de tal. Assina aqui essa sanção, beleza? Pô, não é assim que a banda toca. A gente está falando de um governo sério, detalhista, centenas de páginas de documentos produzidos, fontes de vários lugares diferentes, traduções. Uma explicação detalhada de cada caso, isso demora muito tempo e muito trabalho. E não seria possível o governo americano fazer isso sem nosso apoio. E eu não falo, então eu não falo pelo governo americano, sempre deixo isso claro. Mas pelo que eu conheço desse processo, dá para afirmar duas coisas. Mais alvos da Lei Magnitsky devem vir. Isso me parece bastante provável. 2, não no tempo que muita gente quer e que eu gostaria. Mas eu posso dizer que esse trabalho meticuloso, demorado, já está sendo feito. No caso, por exemplo, dessa senhora, Viviane Barsi de Moraes, do seu escritório, do seu Instituto Lex, isso já está acontecendo. Rapaz, o bambu vai gemer. A essa altura, pessoal, eu acredito que ninguém aí tem mais dúvidas sobre o alcance e a influência do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro sobre a Casa Branca e no governo americano. Ninguém mais duvida disso, nem a militância de redação dos grandes jornais, nem os jornalistas e comentaristas da Globo News, que já se convenceram de que sim, os dois realmente têm amplo acesso ao governo Trump. Se alguém tivesse alguma dúvida, a reunião dos dois com o secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, no mesmo dia em que o Tachad devia se reunir com o secretário, mas não se reuniu porque a reunião foi cancelada,
porque o Tesouro cancelou a reunião. Isso é prova suficiente dessa influência dos dois. E mais, todas as informações e previsões que o Paulo Figueiredo nos trouxe até agora, nas análises dele, de fato aconteceram. Então, gente, até prova em contrário, tudo indica que essa nova leva de informações do Paulo Figueiredo deve se confirmar em breve com novas investidas do governo americano no centro do patrimônio real do Moraes, que teria sido descoberto aí pela inteligência americana, que seria esse Instituto Lex, de novo, tudo de acordo com as informações do Paulo Figueiredo que a gente está repercutindo aqui. E a inteligência americana, todos nós sabemos, é a melhor do mundo. Descobrir esse tipo de coisa aí é fácil para eles, é o que eles fazem de melhor. Bora agora então para o segundo ponto que eu prometi para vocês, porque essa nova ofensiva contra o Moraes é só uma parte do cenário sufocante que os Estados Unidos vão impor ao Brasil se nada mudar por aqui, se os abusos não cessarem. E agora a análise é do William Vac, da CNN. Bora lá. O julgamento de Jair Bolsonaro ainda não levou a Casa Branca a adotar mais medidas contra autoridades brasileiras e o próprio país. Ainda. Se vierem, é um cenário tido como altamente provável, medidas retaliatórias vão se somar e compor um cerco sufocante. Bancos brasileiros foram indagados pelas autoridades do Tesouro americano se estão cumprindo a lei Magnitsky, aplicada até aqui apenas contra o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A indagação, por parte dos Estados Unidos, é praxe, quando há disposição da parte deles de sancionar bancos que continuem prestando serviços a pessoas sancionadas. A investigação aberta pelo representante do comércio americano por ordem da Casa Branca contra práticas brasileiras comerciais é bastante agressiva. Está sendo engordada essa investigação por uma série de empresas americanas de vários segmentos, entre eles competidores do agro, que enxergaram a oportunidade de ganhar vantagens às custas de empresas e exportadores brasileiros. E tomaram uma ducha de água gelada hoje. Os representantes de empresas brasileiras, ajudados pela Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, que foram ao Departamento de Estado procurar abrir algum canal de diálogo. Receberam apenas cumprimentos formais e o recado de que a questão entre Brasil e Estados Unidos é totalmente política e que não adianta qualquer coisa que não passe diretamente por Trump. Como se sabe, Lula não acha que vale a pena sequer tentar falar com o presidente americano. O cenário é dos mais difíceis. Mesmo experientes negociadores internacionais, brasileiros e estrangeiros, confessam que nunca viram nada igual na relação entre os dois países. E a tendência é de pior. Gente, que cenário horrível decorrente desses abusos do STF sem fim. E o pior, como você viu aí, está por vir. O William Vac, ele falou em cenário sufocante. As punições dos Estados Unidos vão ser como uma cobra que se enrola na presa ali, como uma jiboia que se enrola de forma devagar e constante sobre a vítima e de forma pouco ameaçadora ali no começo se enrola, mas quando a vítima percebe, ela sufocou, ela está sufocada, já vai ser tarde demais. Aqui está uma reflexão que não dá para fugir. Como é que um ministro que deveria zelar pela justiça aparece envolvido até o pescoço em institutos, escritórios e patrimônios milionários sustentado por um sistema podre que se protege e se alimenta da miséria do povo? E o pior é ver que tudo isso já está sendo levantado, já foi exposto, mas a sensação que passa é de que nada acontece. Porque quem manda no Brasil não são as leis, mas sim as togas que se escondem atrás delas. O Brasil está diante de uma escolha. Ou permite que esses mesmos personagens continuem transformando o país em um feudo particular, ou nós exigimos de uma vez por todas que a verdade venha à tona. A lei Magnitsky pode até partir de fora, mas escancar a covardia das nossas próprias instituições que deveriam ter feito esse trabalho antes. É uma vergonha nacional depender de pressão internacional para que a justiça aconteça aqui dentro do Brasil. Enquanto isso, o cidadão comum segue pagando imposto, sendo perseguido por opiniões e tratado como bandido quando ousa discordar. E no fim, a grande lição é simples. Não adianta esperar que um salvador venha de fora ou que um político de estimação resolva a bagunça. O poder dessa mudança está no povo, mas um povo que precisa acordar, se indignar e parar de achar normal ser governado por uma casta milionária que cospe na cara da nação. O Alexandre de Moraes pode ser só a ponta do iceberg, mas é uma ponta que revela o tamanho da podridão que tomou conta do nosso Brasil. Se não houver reação, nós estaremos entregues, amarrados e condenados a viver sob o chicote de quem usa a justiça como arma de poder. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha de tudo isso? Você acha que o Xandão está milionário, bancado pelo PCC ou pelo PT ou pelos dois? Escreva aqui embaixo a tua opinião. É muito importante para esse canal. Compartilhe esse vídeo com familiares, com amigos, colegas aí nas suas redes sociais.
e contatos e grupos aí do teu celular. Deixa o like, se inscrevam no canal e ative o sininho das notificações. E para você que está vivendo um sufoco financeiro, atolado em dívidas e querendo mudar de vida, presta atenção. Você pode trabalhar usando apenas o teu celular conectado na internet e ganhar esses valores que eu estou colocando aí na tela. São valores que eu conquistei trabalhando no mercado digital com o meu celular. Se você quiser fazer valores iguais a esses ou maiores do que esses, clica no link do primeiro comentário fixado logo abaixo e chama a nossa equipe que eles vão te dar todo o apoio. Muito obrigado por ter me assistido, até um próximo vídeo e que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$ 1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.